Daí eu vou passar a bola para a doutora Vanessa. Você vai ficar à vontade, Vanessa, se apresente, por favor. Conta um pouquinho, né, da tua trajetória até aqui esse nome, né, que às vezes as pessoas têm dúvida, mas afinal de contas, o que é essa tal de dermatologia integrativa, né? Mas conta um pouquinho da tua formação, né? A gente foi colegas, assim, a gente voltou a se conectar agora recentemente, né, com a formação de Mindfulness, mas a gente já tinha feito Federal do Paraná. E eu lembrava da Vanessa, né? Assim, de ser tá mais na frente no curso, se formou antes. E é muito bom estar com você aqui, querida. Obrigado por ter aceito também o convite, né? Que a ideia é a gente promover informação boa para que as pessoas possam realmente ter noção, né, maior em relação à sua saúde, seu bem-estar, e também procurando ouvir profissionais com qualificação como você tem. Então, eu vou deixar aqui a palavra, você se apresenta, e aí depois eu quero entender um pouco o que é essa história de dermatologia integrativa e qual é a diferença em relação à dermatologia tradicional, que acho que as pessoas estão curiosas em ouvir sobre isso. Para tá bem? saber. Luiz, eu que agradeço. Para mim, assim, uma oportunidade muito legal de estar conversando, inclusive com você, que é um médico que, como você diz, que a gente é um pouco fora da caixinha, né? Então, quando a gente se conecta com as pessoas que estão alinhados com as coisas que a gente gosta, com o que a gente acredita, é muito legal. Isso da internet também tem trazido, né? Sabe que eu era bem resistente com essa coisa da internet. Até 3 anos atrás eu não tinha nem rede social pessoal. E daí um dia uma paciente que é super assim, mega top LinkedIn, reconhecida mundialmente, você tem que fazer esse negócio, você tem. Eu falei, meu Deus, mas não sei se eu tenho muito perfil, né? Como é que eu vou fazer vídeo e tal? E, não quero expor minhas crianças. E depois, a hora que eu realmente descobri que isso pode ser um canal transformador, até pra gente tirar um pouco de tanta coisa, às vezes, que não agrega tanto, vem das mídias sociais. E se a gente traz para as nossas timelines, coisas que realmente somam, é muito legal, né? E é uma forma, às vezes, bem disso que você comentou. Há muito tempo atrás, a gente se conheceu na faculdade, mas ficamos um tempo ali com caminhos diferentes e, às vezes, a internet fez com que a gente se reencontrasse. Então, está sendo muito legal essa oportunidade, né? Que essas mídias sociais têm trazido para a gente de tentar trazer pelo menos, né, uma qualidade de informação, esse que é o objetivo. E assim, contando um pouquinho da minha trajetória, né, então eu, né, formei na Universidade Federal do Paraná, fiz a primeira residência em clínica médica, depois eu fiz a segunda residência em dermatologia, fiquei no hospital, no HC, durante alguns anos como orientadora do hospital do ambulatório de hanseníase e de lepra. E daí, por algum motivo, o caminho do meu consultório foi me levando para um outro caminho, né? Quando eu vi, eu estava sentada numa sala e eu estava praticando quase que assim, 90% do meu dia a dia atendimentos mais estéticos. E eu que era super assim da doença, gostava muito de atender, tanto é que era do ambulatório de lepra, né, de hanseníase, comecei a ver que aquilo foi meio que dando uma desvirtuada. Enfim, foi passando o tempo e quando eu vi, a coisa estava piorando. Eu estava passando meu dia quase que inteiro aplicando botox e preenchimento e eu realmente não estava feliz. Eu sentia que aquilo assim não estava conectado com a minha missão de vida, né? Eu falei, putz, qual que é a minha missão de vida, né? Eu acho que eu quero ser professora de yoga. Meu marido quase ficou louco comigo, gente, juro. Quase rolou separação. Rolou terapia de casal, meu Deus, Vanessa, você tem que repensar, você vai largar a medicina, como assim? Então, passei por um período assim de muitos questionamentos, muito trabalho interno, pessoal, até que tive um insight, né? Eu falei, cara, eu tenho tanta coisa que eu faço para mim, como autoconhecimento, como ferramentas assim, para me tratar, para o meu dia a dia. Já tinha estudado um pouco de Ayurveda, já tinha estudado florais, já tinha... Por que numa dessas eu não trago todo esse meu conhecimento para dentro da dermatologia, né? Mas, cara, como é que eu vou fazer isso? Será que existe alguma coisa formatada disso, né? Meu Deus! Sim. Nada, não tem, né? Não existe. Daí fui estudar medicina integrativa. Daí quando você vai ver, né, Luiz, você pode até me ajudar, mas medicina integrativa é uma coisa muito ampla, né? Existem alguns cursos de formação no Brasil e fora, mas esse conceito integrativo, ele muda muito de acordo com a região, de acordo com a
com o olhar das pessoas. Mas quando eu encontrei uma definição que foi muito alinhada com o que eu acreditava, que é até do grupo lá do Albert Einstein, que faz uma pós-graduação integrativa, acho que essa era a que mais estava alinhada com o que eu queria. Em que ele dizia assim, que integrativo quer dizer você não esquecer da tua medicina que você foi formado, né? Mas você acrescentar, você agregar, você integrar outras possibilidades. E daí vieram alguns caminhos aí em que eu fui daí formatando essa dermatologia integrativa que não existia, mas eu fui fazendo, né? Fui criando uma forma diferente de atendimento. Então, isso daí realmente engloba muitos aí conhecimentos em que eu acabo aliando, né, durante os tratamentos, seja suplementações com fitoterápico, ortomolecular, enfim, uma gama aí de situações que eu agrego. Já estou fazendo a formação em Mindfulness para poder trazer isso para os pacientes também, né? Que o Luiz está super me inspirando. E dentro também da parte de estética, porque realmente era muito meu caminho, trazer um pouco de algo mais natural, né? Cosméticos com uma pegada um pouco menos agressiva, porque a gente vai conversar um pouquinho aí mais para frente, mas realmente, infelizmente, tem muitos ativos que a gente acaba colocando no maior órgão do nosso organismo, que vai ter absorção e que a longo prazo, infelizmente, já existem alguns estudos mostrando que alguns ativos podem ter um potencial de toxicidade, né? Então, comecei a estudar muito em relação a isso e tentar realmente trazer para os pacientes, tanto de doença quanto para estética, opções de tratamentos mais naturais. E aí surgiu. Maravilha. Muito bom, Vanessa. Eu acho muito legal você colocar isso, né? Porque eu acho que às vezes a pessoa o estudante de medicina, né, que está na formação, e ele às vezes tem um olhar um pouco mais amplo, né, que não olha só para uma parte do corpo, mas ele quer continuar naquele campo de entender o ser humano e às vezes até acrescentar a questão da espiritualidade, da parte mental, emocional, muitas vezes não vê no espaço da formação essa possibilidade, né? Não, Então, não tem. quando você foi falando ali, eu fui super me identificando, né? Eu tive que trancar um ano da minha formação, né, para fazer outras coisas que estavam acontecendo na minha cabeça que eu não estava aguentando, né? Aquela formação muito técnica, muito hiper Órgão. especializada dentro do nosso currículo, né, lá da universidade. E foi super importante abrir um pouco a caixa, né? E eu acho que a gente precisa cada vez mais, como você bem falou, né? Quando a gente fala no termo integrativo, tem várias formas de a gente compreender, mas é no sentido assim, o integrativo, ele não quer deixar de lado o que a medicina já avançou, de forma alguma, né? A gente não está virando as costas para tudo que já foi construído dentro da ciência médica, mas tentando realmente colocar um olhar diferenciado, né? Tentando trazer questões mentais, emocionais. Por exemplo, você tem um enfoque muito grande do teu trabalho na pele, né? Nesse órgão gigantesco que a gente tem, né? Que é a pele. E na pele tanta coisa é expressa, né? Tanta coisa acontece na pele e as pessoas acham que às vezes é só um problema ali local, que é só ela passar uma pomadinha, um corticoide e vai estar tudo bem, né? E na realidade a gente sabe que a pele ela está em sintonia com todo o teu organismo, né? Teve A um texto. pele é a expressão de um estilo de vida, de um jeito de ser, de tudo que acontece dentro dessa pessoa, na mente dela, nas relações dela, né? Quantas coisas acontecem nas relações humanas que a pele vai lá e manifesta, né? Se você puder comentar um pouco disso, porque como você teve uma formação super assim, focada em doença, depois só a parte mais estética que você comentou, mas o que foi pegando na tua prática, assim, que você foi vendo, nossa, não tem como eu olhar só a pele, né? Eu Separar. preciso ampliar um pouquinho. Comenta com a gente um pouco como que foi essa descoberta tua. Você sabe que até teve um texto que eu escrevi justamente com esse título. A pele é um espelho da alma também, né? Eu enxergo muito dessa Maravilhoso. forma. E realmente ela reflete muito da gente, né? E o que acho que para mim foi um despertar muito grande, principalmente em algumas patologias de pele, dermatite atópica, psoríase, a própria acne da mulher adulta. Eu começava a perceber que o tratamento da pele em si era muito limitado. E daí, quando você vai estudar lá no livro, né, a fisiopatologia dessas doenças,
eles colocam sempre assim, um itemzinho escondidinho, assim, fatores desencadeantes. Ah, psicológico, ponto. Tá, mas o que é esse tal de psicológico, né? Parece uma coisa assim, ai não, muito abstrata. E hoje a gente sabe que não é nada de abstrato, que existem várias reações químicas no nosso organismo, que são desencadeadas por emoções, por sentimentos, por processos mentais e que vão fazer a produção ali de inúmeras substâncias que vão atuar na nossa pele, inclusive no nosso fígado, nos nossos órgãos, mas na nossa pele. Então, eu me sentia muito limitada com os tratamentos, Luiz. Ia tratar uma dermatite atópica, falava para o paciente passar um hidratante, falava para a mãe, olha, será que ela está com algum problema na escola? Leva num psicólogo. Daí, nossa, o paciente nunca mais volta, né? Se você pedir para ir a um psicólogo. Então, eu sentia que eu precisava atuar de uma forma um pouco mais específica nesses itens. Claro que em algumas situações é um atendimento multidisciplinar, é quase que inviável, né? Num consultório eu consegui abordar todas essas situações, mas pelo menos um encaminhamento, né? Uma luz, traçar um caminho para esse paciente, a gente consegue fazer. Então, eu acho que esse entendimento de que tratar só a pele foi realmente sentindo na minha própria pele que o paciente voltava e ou recidivava do quadro ou nem melhorava com o tratamento que eu propunha. Então, eu entendi, putz, ele precisa de algo a mais, eu não estou oferecendo tudo que ele precisa para realmente ele talvez não ter uma cura, porque algumas dessas situações ainda não tem cura, mas para ter pelo menos um controle, uma remissão. E também parar de simplesmente suprimir os sintomas, né? Porque, como você falou, é muito fácil prescrever uma pomadinha de corticoide, dar tchau para o paciente, depois ele procura outro, o outro vai prescrever uma outra pomada e aquele ciclo vai. A gente suprime por um tempo, mas a gente não trata assim de uma forma realmente verdadeira na causa de todo aquele processo, né? Então, acho que é por isso que realmente eu tenho ido ainda, né? Acho que estou na jornada muito atrás de todas essas terapêuticas para realmente agregar isso de forma muito personalizada para cada paciente. Às vezes as pacientes, essa coisa do Instagram, né? Acaba que você posta alguma coisa, ai, mas e para mim? Olha, aqui não é muito veículo para eu poder fazer isso, porque realmente eu vou fazer uma coisa muito personalizada para você e essa conversa vai demorar ali 40 minutos para daí eu poder prescrever algo para você. Então, é toda uma construção de um diagnóstico e de uma terapêutica, né, Luiz? Dá trabalho isso. Dá mais trabalho, é mais artesanal, mas é mais divertido ser médico Muito, assim também, né? Então, muito. assim, de cada 10 pessoas que tem lá uma dermatite atópica, ou às vezes uma psoríase, talvez os tratamentos são completamente diferentes, né? O que a pessoa vai precisar num nível físico, mental, emocional, porque cada um adoece de uma forma muito individual, ainda que a expressão na pele seja parecida, né? Que a doença que se manifesta ali tenha um nome, mas realmente o que tem por trás, a história da pessoa que tem por trás, é completamente diferente, né? Então, até contribuindo um pouquinho nesse olhar, né? A homeopatia, esse campo da medicina chamado homeopatia, tem uma questão muito forte com a questão da pele, né? Dentro da homeopatia, a compreensão da pele é como se fosse a última camada, né? Numa camada mais interna e profunda está a percepção que o sujeito tem da realidade dele, do eu dele e do que está em torno dele. E aí depois vem todas as camadas, né? De dentro para fora, coração, rim e assim por diante até a pele. Então, muitas vezes, às vezes num tratamento que a gente está mexendo com uma desarmonia mais profunda, a pessoa pode melhorar mentalmente ou de uma patologia mais interna e às vezes surgir alguma coisa na pele, como se fosse uma exoneração, né? E aí é uma coisa até interessante, vou trazer para você, porque muitas vezes nesse momento a gente tem que tomar muito cuidado, porque se é uma exoneração de um processo interno que a pessoa está melhorando mentalmente e a pele está manifestando essa reação, é muito interessante aguardar, né, para ver como que aquilo vai evoluir, porque já tem um movimento favorável de cura. Mas muitas vezes aí a pessoa fica no desespero, eu estou com uma alergia, ela vai lá e suprime o sintoma, né? Eu queria saber, assim, como é que é para você trabalhar com isso, né? Em relação à angústia que as pessoas às vezes te trazem. Me dá um negócio para eu passar aqui para tirar essa coceira, me dá um negócio para tirar essa lesão, mas
ok, mas muitas vezes você percebe que aquilo é necessário, né? A pessoa precisa passar um pouco por aquele processo. Como é que você faz para equilibrar isso na Luiz, tua isso é um prática? É muito super difícil. desafio. É um desafio enorme pessoal. Vou te falar e vou contar, vou ser bem sincera para todo mundo que está escutando. Eu sou uma pessoa extremamente rigorosa comigo mesma, né? Eu tenho muita dificuldade de lidar até assim com a frustração do meu paciente não melhorar. Então, é uma coisa que eu estou exercitando há um tempo, realmente dentro de mim, isso que eu falo, né? O médico ele precisa muito se curar para poder curar os outros, né? Para que eu tenha também essa paciência para transmitir isso para os pacientes. E olha que a tua pergunta assim, encaixou exatamente com o caso que eu tive semana passada, de uma paciente com dermatite atópica, me procurou de outra cidade, até que está fazendo um tratamento homeopático. E ela teve até muito crônica a dermatite dela, uma melhora. Daqui um pouco, a lesão, uma das lesões piorou muito, mas muito. Começou a exudar, lesão realmente nitidamente pior. E a primeira coisa que me veio, não, com certeza ela tá exonerando, né? Porque ela tá vindo num processo melhor, daí teve essa piora. Vanessa, calma, Vanessa, calma. Conversei com a paciente, como é que você tá? Tá tudo bem para você? Talvez esperar um pouquinho essa lesão. A gente pode até usar, prescrever para ela um manipulado à base de aloe vera, com uma ação mais calmante, um sabonetinho para secar ali a lesão. Mas se você não tiver essa pressa de melhorar a tua lesão, vamos acreditar que isso aí, com o seu tempo, vai melhorar. Então, realmente, eu dei um sintomático para que ele viesse um pouquinho a coceira, mas me aguentei para não suprimir o processo, né? E que realmente, como eu te falei, precisa até ir contra a minha necessidade de acertar. Então, essa paciência é muito importante a gente desenvolver, né, Luiz? Porque eu vejo que hoje também uma tendência dos pacientes querer uma resolução de um problema extremamente rápido, porque as coisas na vida estão acontecendo rápidas. E a gente esquece que tem processos que têm o seu determinado tempo, né? Que se a gente suprimir aquilo, ela vai entrar daí num ciclo vicioso, porque ela vai melhorar temporariamente e provavelmente a lesão vai voltar. Então, isso eu acho que é uma coisa que todos nós, a gente tem que despertar um pouquinho para desenvolver, que é a paciência. Entender que, às vezes, um processo lá de 50 anos não vai ser resolvido em uma semana. Não é? Essa é a paciência, né? Você comenta muito ali da questão do médico, né? Porque os médicos estão treinados a intervir frente ao que aparece, né? A espera não é permitida. E, por outro lado, a cultura, né, que tem na nossa sociedade é a supressão sintomática a todo custo, né? Não à toa, nós temos farmácias em todas as esquinas, né? Então, qualquer coisinha para suprimir, porque eu não tolero sustentar um pouquinho esse sintoma para ver como vai evoluir. Claro, né, com orientação médica, às vezes tem que intervir mesmo, né? Mas Claro. ponderando que muitas vezes a gente corre para o recurso químico sem esperar um pouco e talvez o corpo ele já encontrasse um equilíbrio, né? Pessoal, quem está chegando aí agora, se está gostando dessa live comigo e com a Vanessa Ottoboni, doutora Vanessa Ottoboni, compartilha aí, chama mais pessoas, chama os familiares, tem aquele aviãozinho aqui do lado direito, compartilha essa live que a ideia nossa é chegar no maior número de pessoas. Vanessa, mudando um pouquinho o enfoque aqui, porque senão a gente poderia ficar falando muito só sobre esse assunto, mas eu acho que a demanda das pessoas aqui também é que você fale sobre um assunto que cada vez mais vem ocupando a atenção das pessoas. Se por um lado, né, aos poucos, cada vez mais as pessoas questionam o que estão comendo, a qualidade dos alimentos, né? Então as pessoas consomem mais orgânicos, sem agrotóxicos, elas tentam ter uma alimentação mais natural, menos industrializada, né? Pelos corantes e flavorizantes e tudo que tem na comida industrial. As pessoas aos poucos estão tomando essa consciência e abrindo mão para que elas tenham mais saúde e bem-estar, né? E até alguns produtos elas começam a questionar qual é a procedência, mas eu acho que na área dos cosméticos em geral, ainda essa consciência ela tem que desenvolver muito, né? E eu queria que você falasse um pouco quais são os riscos, né, que tem em relação ao uso de cosméticos que não são naturais. A gente sabe que tem uma série de intoxicações, né, por metais pesados,
que podem ter consequências a longo prazo, porque se acumulam no organismo. Eu queria que você falasse um pouquinho da tua experiência em relação a isso. Qual que é o teu olhar? O que você acha em relação a esse uso dos cosméticos em geral? Qual é o maior risco de usar esses produtos sem que eles sejam os mais indicados, né, mais limpos? Queria que você localizasse a gente um pouquinho nesse cenário, Claro. se puder. O que aconteceu, assim, nas últimas décadas, né? Foi um boom da indústria cosmética. Realmente, as pessoas descobriram que não existia só o creme Nivea de latinha, né? Então, eu lembro Boa. da minha época de residência, o número de marcas que surgiram assim até hoje foi uma coisa absurda. Foi um crescimento. Eu estava lendo até uma revista de empreendedorismo, quanto a indústria cosmética faturou nos últimos anos, é uma coisa exorbitante. E o que acontece, né? Para atender essa demanda, eles começaram a tentar fazer produtos que gerassem lucro. E para isso, começou a se desenvolver substâncias sintéticas que eram mais baratas para usar como conservante, para dar um cheirinho no produto. E cada vez mais substâncias sintéticas industrializadas sendo colocadas, e de baixo custo, muitas vezes, começaram a ser colocados nesses, tanto cosméticos como maquiagem. E o problema é que, realmente, algumas dessas substâncias, entendendo o que a gente falou no começo da live, que a pele é o maior órgão no nosso corpo e realmente ele é tipo uma esponja, ele absorve muita coisa, principalmente as mucosas, que é um produto que a gente usa no lábio, nas peles mais finas, perto do olho, realmente vão ter absorção. E para ajudar ainda, a indústria ainda colocou mais tecnologia, como nanotecnologia, em que você bota o ativo ainda mais lá dentro da pele para atingir camadas mais profundas, para melhorar a ruga, claro. A intenção sempre foi muito boa, né? Às vezes o ativo em si, anti-envelhecimento, é ótimo, mas as outras coisinhas que compõem esses produtos realmente podem ter. Isso também é importante a gente colocar aqui, não existem assim muitos estudos super cristalizados em relação a alguns ativos, mas é claro, sempre eu coloco como sendo ativos de alerta. Alguns até, por exemplo, nos Estados Unidos ou em outros países europeus já não são mais permitidos e que ainda no Brasil existem. Então, o que são, né, esses ativos? Conservantes, algumas substâncias que servem para endurecer, para dar homogeneidade ali para o produto, que vão ter essa absorção e ter esse potencial de toxicidade. Uma das questões é em relação ao potencial cancerígeno. Então, o parabeno, por exemplo, que é um conservante super comum nos cosméticos, agora já está sendo diminuído, ele foi encontrado em estudos em presença de tecido mamário com câncer de mama, né? Ele vai causar câncer? Não se sabe, porque existem várias variáveis que podem compor esse surgimento do câncer, mas a longo prazo, usando todo dia ali um produto, isso pode realmente ser algo a se preocupar. Outra questão interessante que você citou é dos metais pesados, né? Então, também nas maquiagens, shampoos, às vezes eles colocam tintas de cabelo, chumbo, alumínio, e isso ao longo do tempo vai também se acumulando. Muita descrição de doença neurológica, né, Luiz? Aumento de Parkinson, doença degenerativa, até assim, hiperatividade. Às vezes eu me questiono, tanta gente hiperativa hoje, né? Será que é só fatores assim psicológicos estressantes ou eventualmente tudo isso que a gente consome de dentro ou pela pele não pode estar atuando? Eu acho que sim. E outra coisa que realmente para mim me preocupa é a questão da disrupção endócrina. O que é isso, né? Alguns desses componentes, eles vão como mimetizar os nossos próprios hormônios naturais e vão fazer uma bagunça no nosso organismo. Então, todas essas ações hormonais, seja da tireoide, seja os hormônios sexuais femininos, podem estar bagunçados, gerando aí mais infertilidade, né? Dificuldade de engravidar. A gente vê tantas mulheres hoje com dificuldade. Ou a menarca precoce, ou seja, as meninas menstruando cada vez mais cedo. Então, claro, existem vários fatores que compõem essas situações, mas acredita-se que alguns desses produtos que contêm cosméticos podem estar atuando nesse sentido, né?
Então, realmente, hoje, né, a ideia é a gente tentar chegar numa linha de produtos que, claro, sejam eficazes, porque uma pessoa que me procura, né, no consultório, ela quer que o produto tenha uma performance, ela quer que clareie a sua mancha, ela quer que minimize um pouco as suas ruguinhas. Então, vai ter que ter um produto que seja realmente, que exerça um papel eficiente, mas que tenha menos ou que não tenha, né, esses ativos que a gente coloca na blacklist. Não vou citar todos os ativos aqui, hoje em dia, existem várias listas, eu sempre posto, mas realmente vale a gente ter esse cuidado. E daí, dentro desses produtos, né, ainda não existe uma legislação aqui no Brasil em relação a isso, mas a gente tem os cosméticos que são naturais mesmo, então eles vão ter na sua composição a maior parte da composição de ativos que são derivados vegetais, né? E não podem ter toda a lista de ativos que a gente não gostaria. Os cosméticos veganos, que não pode ter nenhum subproduto ali que seja derivado de animal. E, claro, não pode ser testado em animais. E daí a gente tem os cosméticos clean beauty, que eu brinco, que eles não são completamente naturais, mas que eles conversam assim com uma tendência de não ter ativos tóxicos, às vezes não tem ali os 95% de ativos naturais, mas eles têm sintéticos com uma qualidade muito boa, que é hoje o que eu vejo que conversa muito bem com uma performance boa para entregar para os pacientes. Gosto muito dos naturais também, e de preferência, se for, né, vegano também, principalmente para essa população específica, é bem interessante. Então, isso a gente consegue tanto na indústria, né, os industrializados, a gente consegue na manipulação. Então, isso é uma coisa que hoje eu considero assim como sendo importantíssimo ter uma farmácia ou umas farmácias parceiras que realmente vistam essa camisa comigo, porque quando eu prescrevo algo que eu não quero que tenha tal conservante, eu preciso confiar na farmácia de manipulação que está fazendo isso. Realmente tenho farmácias que vestiram a camisa comigo. E existe uma linha que tem crescido muito, que são os cosméticos artesanais. Então, são algumas pessoas que não industrializam, né? E que conseguem fazer produtos assim com performance muito interessante. A gente tem alguns questionamentos em relação a toda... Porque quando você passa por um processo de industrialização, existem várias regras de Anvisa, tal, que nos dá um perfil de segurança muito positivo. Mas hoje em dia eu tenho assim também aberto um pouco a conhecer essa linha dos artesanais, principalmente para prestigiar os produtores locais, né? Então eu conheço vários aqui de Curitiba, fico super feliz assim de poder indicar às vezes um sabonete que eu acho legal dessas empresas, porque realmente elas fazem com tanto carinho, com tanto capricho, que tem me encantado bastante, assim, super interessante. E é um movimento, né, Luiz? Então é muito legal. Eu tenho, assim, criado um círculo ao redor, seja por ligações de internet, seja porque eles vão no meu consultório, de pessoas que estão muito alinhadas com esse propósito, né? De trazer para o seu dia a dia dos seus filhos o uso, seja, não falo só de cosmético, né, para anti-idade, enfim, mas de produtos de higiene, seja um creme dental, seja um shampoo para lavar o cabelo. Então, porque tudo isso, além de, terminando aqui a minha fala, a gente não fala só do impacto no nosso organismo. A gente tem que ter um olhar também um pouquinho além, em que a gente pode ter um impacto no meio ambiente muito sério de muitos produtos também. Então, derivados de petróleo, que não são biodegradáveis, esferas de microplástico, que vão parar lá na barriga dos peixes e depois podem parar na nossa barriga. Enfim, tem também uma preocupação em relação a esses ativos, a um equilíbrio de todo o ecossistema. Então, é uma visão muito além do nosso próprio umbigo, assim. Então, é muito legal. Da pele para o universo, né? Opa! Muito bom, mas é isso mesmo, né? Acho que você tocou e aprofundou um tema muito legal, assim, que é essa questão do que a gente está colocando, né? Usando em termos de produtos, de cosméticos e produtos no corpo. Mas essa questão da intoxicação, ela é um grande tema mesmo, né? Então, passa pelo que a gente come, tem toda a discussão da água, né? Também, o que está vinculando na água, o que está chegando até a nossa água, tem a ver com tudo que a gente passa na nossa pele. Então, a intoxicação, ela é sim um ponto de reflexão fundamental dentro da saúde, né? Se a gente está pensando, todo mundo aqui que está ouvindo a gente, certamente quer ter saúde, bem-estar, quer ter longevidade, saúde.
Mas a primeira coisa, pessoal, isso que a doutora Vanessa colocou, e eu também falo muito para os pacientes assim, que tipo de intoxicação eu posso estar tendo, né? Então, são intoxicações do ambiente que podem estar acontecendo, e também tem aquelas intoxicações mais sutis e difíceis, que são as internas, os padrões de pensamento, às vezes uma autocrítica muito exagerada, às vezes uma forma de perceber uma situação muito viciada, também são intoxicantes, né? Então, esse tema intoxicação, a gente precisa realmente refletir bem a fundo, né? Dentro disso que você falou, Vanessa, tem algumas coisas que as pessoas sempre perguntam, né? Por exemplo, eu sei, né, que, por exemplo, grande parte, talvez 99% das tintas de cabelo, elas têm metal pesado, né? Para manter a fixação, para que elas perduram mais tempo, né? E aí tem algumas opções, às vezes tem a rena, né, que é um outro tipo de produto mais natural, mas daí também, às vezes dá mais trabalho, né, e muitas vezes esse trabalho a mais que dá para aplicação e tudo, às vezes a pessoa acaba abrindo mão, né. Então eu queria que você comentasse algum dos produtos que você acha que são mais interessantes de passar algumas dicas, por exemplo, o desodorante, né. As pessoas que estão nos ouvindo têm que saber, né, que desodorante, pessoal, na maioria das vezes tem muito alumínio, na composição do desodorante, né? E aí isso vai acumulando no organismo. Eu queria que você falasse um pouco, algumas dicas assim, que o pessoal está sedento de, então o que eu faço, né? Onde que eu acesso? A primeira coisa, assim, a gente também fazer essa transição, a gente tem que seguir o nosso ritmo, não precisa sair desesperado, né, jogando tudo que você tem fora, porque isso também não é sustentável, né, e que nem um louco, ai meu Deus, vou morrer de câncer agora, porque, né, então, assim, calma. E eu sempre falo assim, quando você começar a transição, você escolher o que você usa mais no seu dia a dia, né? Então, desodorante seria um primeiro passo para começar a transição. E é uma transição difícil pra caramba. Por quê? O que acontece? Por definição, né, os antitranspirantes todos contêm alumínio. Isso é a definição do FDA. Então, quando a gente vai substituir de um antitranspirante para um desodorante, a gente tem que estar muito ciente que nós vamos suar. E tudo bem, a gente tem que tirar um pouco esse mito de que suar é ruim. Suar, na verdade, é um mecanismo fisiológico importantíssimo para o nosso organismo. É uma das vias de desintoxicação, da gente eliminar a toxina. E se a gente bloqueia completamente o suor, a gente vai estar acumulando. Então, gente, não tenham medo de suar, não tem problema. Ai, doutora, mas eu tenho CC, fica aquele cheiro. Tudo bem. Então, vamos usar um desodorante. O desodorante, ele não vai parar o seu suor, mas ele vai diminuir o cheiro. Ele vai controlar um pouco a proliferação bacteriana das nossas axilas, que é o que dá cheiro. Então, a gente tem uma opção que eu amo, que eu falo que é uma das primeiras dicas para começar essa transição, é o desodorante cristal. Ele é uma pedra mesmo, à base de alumínio de potássio, que é uma molécula grande de alumínio, e que ela não tem absorção. Então, você pega esse cristal, você molha na água e aplica lá na tua axila. Ah, mas ele não tem cheirinho, eu gosto de um cheirinho. Beleza, daí usa um desodorante natural. Então tem várias marcas, eu não tenho conflito de interesse com nenhuma, mas posso até citar algumas. Então a Veleda tem desodorantes muito legais, eu gosto muito de indicar para as crianças essa linha. A Livia Low, que é uma marca que eu sou encantada, porque ela é de uma médica brasileira e eles têm uma produção de aloe vera em Goiás. Gente, eu já fiz uma videochamada com ela, com a Lilian, e vi toda a plantação deles de babosa, de óleo essencial. É fantástico. Então, eles têm algumas opções de desodorante natural. A linha da Cativa, que é curitibana também, prestigiando aí, né, as nossas fábricas locais, que é uma indústria muito interessante de cosméticos naturais. Então, tem os desodorantes deles e tem algumas fórmulas manipuladas que a gente consegue fazer também alumínio free. Então, o que não faltam são opções. Mas acho que a grande dica é, gente, acalmem. Provavelmente no primeiro mês você vai piorar um pouquinho a tua sudorese. Daí cuidado um pouquinho com alimentos assim que geram muito calor, né? Muito fogo. Então, alimentos muito condimentados, muita pimenta, muito gengibre, canela, isso aumenta um pouco a temperatura corpórea, a gente acaba suando mais. Então, nesse mesinho, evite. Muito industrializado. E outra coisa que eu gosto é fazer a limpeza, o detox da axila. Tem várias formas de detox com óleo essencial, mas uma que eu gosto é com sabonete de carvão ativado. Tem algumas marcas aqui de Curitiba
que vendem, até tem uma artesanal que é arquiteta do cheiro que eu adoro, porque ela faz um sabonetão assim, que dura um tempão, tipo uma barrona, que é metade carvão e metade glicerina vegetal. Então você lava mesmo a tua axila, né? Sabonete de argila também funciona bem. Pelo menos a cada 2 banhos você faz essa limpeza. Isso ajuda muito nesse controle bacteriano, tá? Bom, em Tem também, relação... só uma coisa, Vanessa, comenta também um pouco, quando você for comentar desses produtos, das plantinhas, né? Acho que tem algumas plantinhas que têm uns poderes aí mágicos, né? Eu, depois que eu descobri a melaleuca, Melaleuca. foi assim um encontro maravilhoso, né? Serve para tudo quase, né? Isso é uma coisa, Luiz, que eu estudei muito, assim, aromaterapia, né? O uso dos óleos essenciais. Realmente, os óleos essenciais, eles são... Vai ter post amanhã no meu Instagram. São muito poderosos nos cosméticos, nos desodorantes, porque eles, além de ter um efeito todo holístico no nosso corpo como um todo um poder mental, inclusive, ele vai ter uma ação também na pele. A gente só tem que tomar um pouquinho de cuidado com o óleo essencial. Eu sempre peço para os pacientes que ele não pode ser aplicado direto na pele. Ele sempre tem que ter um carreador. Então, essa onda da melaleuca, eu devo ter atendido umas 5 pacientes com reação irritativa à melaleuca. Então, gente, cuidado. Óleo essencial, quanto menos melhor, né? Porque eles são muito poderosos. E evite de usar diretamente, principalmente em pele fina. Às vezes em cima de uma unha, por exemplo, eu gosto do óleo essencial de orégano para micose de unha. De cravo também, você pode aplicar. Mas na pele, sempre use um carreador. O que é um carreador? Pode ser um óleo vegetal, diferente do óleo essencial, a gente tem um óleo vegetal. Então, óleo vegetal, um óleo de jojoba, óleo de semente de uva, óleo de argan. Então, você dilui o teu óleo essencial num óleo vegetal ou num gel de aloe vera. Da própria Live Aloe, essa empresa que eu falei para vocês, eles têm o gel puro aloe vera. É fantástico. Se dá aquela machucadinha, enfia o gel de aloe vera, super cicatriza. E ele é um carreador para óleo essencial. Então, o óleo essencial ele vai ter um poder tanto terapêutico, a melaleuca ela é antibacteriana, antifúngica, antisséptica, quanto também um efeito né, maior, não só na pele, mas um efeito, por exemplo, a lavanda, ela também tem uma ação meio antisséptica, mas ela tem uma conexão com espiritualidade, com calma, ajuda a dormir. Enfim, é uma coisa muito à parte, óleos essenciais. E eles dão um cheirinho cosmético. Então, por que nos produtos naturais se coloca muito óleo essencial? Porque se tira uma fragrância sintética, né, que pode ser irritativa, que pode induzir dermatites, e coloca-se um óleo essencial que já vai ter um poder terapêutico e um cheirinho bom também. Então, essa é a tendência dos cosméticos naturais hoje, é aromatizar com óleo essencial. Tem uma alquimia aí, então, que aos poucos está Total. ganhando força, né? E as Super. pessoas, assim, muitas vezes, né, Vanessa, dá um conselho em relação, não sei se isso ajudaria, né? Por exemplo, a pessoa quer começar a ter uma linha de mais natural, assim, né? De cuidado com pele e mudança de estilo de vida, enfim, várias mudanças. Nessa área da parte de cosméticos e shampoos e condicionadores e desodorantes, etc., o que ela teria que ficar cuidadosa em relação a não consumir produtos que tenham X, né, tal componente, tal ativo? O que deveria ser evitado, assim, ao teu olhar, a todo custo? E a pessoa poderia pegar ali nos ingredientes que tem, né, no produto e ficar muito atenta. Se tiver essa palavra aqui, é melhor não utilizar para a minha saúde. Não sei se você acha que isso teria assim uma orientação nesse sentido, né, para quem está assistindo a gente. Claro, com certeza. Decifrar rótulos não é fácil, sabe, Luiz? Até para mim, porque o Difícil, que né? acontece, Na né? dermatologia é complicado o Não, rótulo. gente, é muito complicado, porque também o nome que eu vou falar para vocês, por exemplo, não pode ter, deixa eu dar um exemplo aqui. Parabéns, Petrolato, sulfato. petrolato. Não vai estar escrito petrolato no rótulo, vai estar escrito outros nomezinhos científicos que às vezes até eu tenho dificuldade. Então, o que acontece? Claro, quando você está com uma linha pronta, já dessas linhas naturais, que eu citei, Cativa, Live Aloe, Simple Organic, Biossance, Veleda, você já tem uma certeza, porque eles têm selos. Então, isso é uma dica. Talvez
ao invés de falar o nome dos ativos, o que hoje a gente considera como assim, algo que nos dá segurança de estar consumindo um produto que seja ideal. São os selos de certificação. Então, como não tem regulamentação no Brasil, existem esses selos. Um selo EcoCert, um selo Cosmos, são selos que mostram que aquele ativo toda a sua matéria-prima foi verificada e ganhou um selo de certificação de que ele é natural, ele é orgânico, ele é vegano. Então, existem vários selos, IBD, então, Organics Brasil, existem vários selos que tem nesses produtos. Ele contém esse selo certificador. Bom, daí dos ativos, já que a gente entrou, então realmente de conservante, o que a gente coloca, né? O parabeno seria o que hoje em dia a gente tenta evitar. Existe um conservante que na verdade é um quelante, que é o BHT, ele é muito comum nos produtos, porque às vezes tem ativos que realmente precisam usar esse tipo de conservante. Então hoje até eu estava conversando com a farmacêutica, que eu super confio em manipulação. Então se o BHT tiver numa quantidade pequenininha, ele não tem problema, às vezes ele é necessário, né? O triclosan, que é um agente antisséptico super comum em sabonetes antissépticos, shampoo para aliviar coceira na cabeça, desodorantes. É um ativo que nos Estados Unidos já é proibido, no Brasil ainda ele é permitido em concentrações pequenas, mas a gente pede para evitar, porque realmente ele pode ter esse potencial de toxicidade, né? Então, fuja de sabonetes com essa pegada aí antisséptica, além de tirar toda a hidratação da pele, gente, que a gente precisa de uma barreira, que eles têm muito detergente, esse triclosan realmente não é legal. Os derivados de petróleo, então, parafina, glicerina, não a vegetal, são substâncias que podem ser irritativas, formam oclusão na nossa pele. Então, por exemplo, quem tem acne, isso forma um filme oclusivo, que daí a pele fica com dificuldade de respirar, e isso não é nada biodegradável, né? Que mais? Deixa eu colocar. Bom, hoje em dia clareadores, né? Alguns, por exemplo, como a hidroquinona, que eu usei muito na minha prática clínica. Hoje a gente realmente também tem evitado que a longo prazo ela pode ser ruim para o nosso organismo e para a pele, formando manchas brancas, enfim, algo que a gente pode evitar. Mas eu acho que a grande dica primeiro, se você for escolher um produto, sempre tente ver se a empresa tem selos de certificação. Se realmente essa fórmula, se essa farmácia está entregando realmente um produto mais natural, como quem está te prescrevendo gostaria que fosse. Acho que essas são duas dicas bem legais. E para começar a tua transição, escolha coisas que você usa mais, né? Então, começa pelo desodorante, hidratante corporal, que a gente usa muito, os nossos sabonetes, né? São coisas bem legais para a gente estar começando. Maravilha! Cheio de dicas aqui nessa live. A doutora Vanessa Ottoboni, colocando aqui todo o conhecimento que ela tem. Pessoal, sigam ela no Instagram também, que lá ela está sempre fazendo os stories, aprofundando esses temas. Aqui é uma enxurrada de informações, né? Mas depois a Vanessa vai lá e vai tintim por tintim explicando, né? Até tô dando uma olhada tá me ouvindo bem, querida? Até tô dando uma olhada nos comentários aqui, porque a gente até esquece de responder, mas a Flor de Aroeiras é uma loja de cosméticos naturais aqui de Curitiba, ela escreveu. Realmente, eles têm opções, assim, super grandes, inclusive de maquiagens, isso é muito legal, gente. Tem um esmalte que eu fiz uma live esses dias com o pessoal do Vida Veda e falei que eu tava com esmalte natural. Nossa, bombou no meu Instagram. Qual que é esse esmalte? Então tem uma marca, vou dar dicas. Como eu falei, não tem um conflito de interesses, mas sei que a mulherada gosta. Chamada Two and Two. Gente, os esmaltes são uma cor super linda e por incrível que pareça, eles duram bastante. É muito difícil a gente ter um esmalte 100% natural, mas esse, assim, é muito legal. Tô usando até a máscara de cílios dele, é uma marca ótima. Tem outra marca que eu gosto de maquiagem, que é BioArt. Eu tô com gloss deles. Então, mulherada que gosta de maquiagem, BioArt também é uma... O Luiz agora vai fugir da live, né? Não, tá ótimo, tá ótimo. Acho que a maior parte do nosso público aqui é mulher mesmo, né? Mulheres. E só aproveitando, o pessoal já está chegando quase no nosso horário e eu acho que seria interessante, doutora Vanessa aqui, eu também complemento, da gente estar respondendo alguns questionamentos, né? Então, eu tinha feito uma caixinha lá de perguntas, Vanessa. Alguém tinha já me perguntado, queria que vocês abordassem um pouco a questão da queda de cabelos, né? Eu acho que a pessoa talvez quer
uma noção geral, por que que o cabelo começa a cair? Tem várias causas, né? Mas vou passar para você. E teve uma pergunta também, assim, quando ir ao dermatologista? Uma pessoa perguntou, olha, não tenho nada, eu deveria ir no dermatologista? É uma questão aí para ti. Eu estou vendo aqui também que tem pessoas que estão questionando qual seria uma orientação para tratamento de melasma nessa linha mais natural, né? E se teria o mesmo resultado, né? Acho que seria legal você ir aos poucos falando isso. Eu vou vendo aqui outras Claro. perguntas e aí Bom, a gente então, vai chegando na parte mais final. queda de cabelo, né? A gente tem, assim, basicamente 3 tipos, talvez. Uma que se chama eflúvio telógeno, que é uma queda temporária dos cabelos, geralmente desencadeada por algum fator endógeno. Fez uma cirurgia, amamentou, teve Covid, está muito estressado. O nosso fio, ele passa da fase anágena, que é de crescimento, para uma fase telógena, e a gente tem uma perda meio geral dos fios. Em geral, ou uma deficiência nutricional, né? Uma deficiência de vitamina D, vitamina B12. Então, em geral, isso é temporário, né? Claro que a gente corrigindo a causa. Então, sempre eu faço uma investigação laboratorial para a gente evidenciar, para ver se tem alguma causa em que dá para a gente atuar. E nessas situações, eu às vezes faço algumas suplementações mais específicas, porque o que eu vejo? Se às vezes você não suplementa, você não dá substrato para o teu fio voltar a nascer normal. Então a queda vai parar espontaneamente, geralmente ela para em 3 meses, mas as suplementações eu acho que são muito bem-vindas, principalmente porque a gente sabe que, infelizmente, na nossa alimentação, por mais assim top que seja, é difícil a gente obter todos os nutrientes suficientes. Então, claro que eu avalio caso a caso para daí tratar. A segunda questão de queda de cabelo é a alopecia androgenética, que ela tem a ver com questões genéticas hormonais. Então, isso seria um outro tipo de abordagem, né? Um outro tipo de terapêutica. Existem formas mais naturais de a gente atuar nisso, né? Sem precisar de medicação muito hormonal, pesada, mas realmente seria assim de caso a caso para a gente avaliar. Existe, por exemplo, o LED, que hoje a gente tem utilizado bastante, injeções de fatores de crescimento, vitaminas no couro cabeludo, que são coisas assim, ativos mais naturais. Então, existem várias possibilidades. E a terceira questão são calvícies mais assim, inflamatórias, imunológicas, como a alopecia areata, alopecia frontal fibrosante, que são líquen plano, que são doenças muito mais específicas, que daí diagnósticos mais complexos. Mas a grande maioria das causas é esse eflúvio telógeno, que a gente, identificando a causa, você trata especificamente para aquilo. Em relação a quando procurar um dermatologista, né? Eu falo assim, eu participei de uma jornada que se chama Jornada da Beleza Natural, que foi idealizada até por uma jornalista que é muito ativista assim, da beleza natural. E a gente comentou isso, que hoje as mulheres têm muita autonomia para escolher seus produtos. Isso é muito legal, fico super feliz dela poder, né? Pesquisar na internet, ela ir a uma loja, escolher um produto para si. Então, realmente, quando você tem uma pele normal, não tem muitas queixas, isso é super possível, né? Você vai lá numa Simple Organic, você sai com uns 4 produtos de boa, assim. Mas quando a gente entra em situações mais específicas, né? Seja uma acne da mulher adulta, seja um melasma, realmente a intervenção do dermatologista é interessante, porque daí provavelmente você vai ter que, assim, agir de uma forma um pouco mais personalizada, eventualmente até com procedimentos. Isso também é uma coisa que me perguntam muito. Diz, Vanessa, você que é natural, você é contra procedimentos? Não, não sou contra, pelo contrário. Eu acho que a gente tem a tecnologia para aliar. O que eu sou contra é excessos, né? Eu tô vendo as pessoas, assim, dismórficas, as pessoas transformadas. Todo mundo com a mesma bochecha, todo mundo com a cara quadrada. Então, isso realmente eu sou radicalmente contra. Se me procurar, eu quero fazer uma harmonização. Eu não faço, né? Eu trato, eu uso laser, eu uso peeling orgânico, eu utilizo ultrassom microfocado para flacidez. Faço um pouco de preenchimento, mas para fazer pequenas correções sem excessos de produto, tá? Então, essa é a ideia de procurar. Outra questão, claro, é revisão total da pele. A gente sabe que câncer de pele é uma realidade no nosso país. A gente se surpreende, às vezes, com uma lesão que você acha que não é nada. Às vezes eu olho, isso já aconteceu algumas vezes no meu consultório. Esses tempos atrás, uma paciente foi para fazer um botox comigo, a hora que ela deitou na maca, eu olhei, o que é isso aqui? Ela, não sei. Eu falei, você machucou? Não. Vai descer antes do botox, você vai fazer uma biópsia. Era um câncer de pele. Né? Então, talvez uma revisão anual da sua pele é muito interessante, que seja uma vez por ano,
né? Para ter alguém que olhe suas pintas, que te avalie. E claro que pode te dar dicas aí de cuidados daí um pouco mais específicos. E a outra pergunta... Maravilha. E no melasma? É possível tratar ó, melasma essa numa linha pergunta menos agressiva? Gente, essa pergunta é a pergunta do calo, é aquela assim para dar uma facada no coração do dermato, né? Porque melasma realmente ainda é uma super dificuldade para nós, é considerado hoje quase que uma doença crônica e tem um impacto psicológico violento. Eu fiz até uma análise de artigos assim mostrando o nível de depressão e como isso pode estar até sendo um fator alimentador do melasma. Muito louco esses artigos, mostrando que esse estado depressivo de insatisfação com a pele pode induzir a piora do melasma. Então, você vê como é multifatorial. Até num melasma, eu preciso atuar a nível mental e psicológico também na consulta. Então, existem sim alguns produtos com ação clareadora, vitamina C tem uma ação, óleo de rosa mosqueta, só que a gente tem que ter um cuidado com peles mais oleosas. E daí, dentro dos ativos manipulados, seja os alfa-hidroxiácidos, como o glicólico, que são ácidos super naturais assim para a pele, podem ser usados nesses casos também, mas realmente, assim, muito difícil eu falar, porque depende muito do tipo de pele, às vezes o melasma vem com uma pele mais sensível, então não é toda a pele que tolera um clareador, mas hoje tenho evitado muito ativos que gerem muita irritação, porque a gente sabe também que num primeiro momento você pode usar um ácido super power ou fazer um mega peeling no rosto, a pele vai clarear. Se ela tomar um sol, vai detonar com todo o tratamento. Então, melasma, a gente não fala que é um tratamento, é um gerenciamento. Esse é o nome do nome, assim, para o melasma. E daí eu vou compondo aí os tratamentos, inclusive com muita suplementação via oral. Já tem muito ativo com efeito anti-inflamatório, com efeito de proteção solar de tomar, com uma ação super legal para compor aí essa múltipla terapêutica para o melasma. Mas dá sim para fazer mais natural. Não só o melasma, mas acho que de maneira geral, né, Vanessa, nessa linha integrativa, como é importante que a pessoa tenha um intestino muito bom, né? Lembrando, pessoal, que a barreira, né, o intestino é a barreira, né, que está em contato com o ambiente externo. Tudo que a gente come, que a gente se alimenta, passa por ali. E muitas vezes, né, vários problemas inflamatórios de pele, né, podem ter relação com desbiose, com hiperpermeabilidade intestinal, né? A gente vem comentando isso aqui. Depois, quem tiver mais interesse, tem alguns materiais gravados já aqui no IGTV, no meu perfil. Talvez a Vanessa já falou sobre isso também, mas é super importante olhar não só o resultado na pele, né? Mas realmente fazendo essa harmonização interna, né, Vanessa? Que aí sim o resultado na pele também vai ser mais consistente. Tem uma palhinha aqui, uma pessoa pediu para você comentar alguma coisa sobre os protetores solares, em termos de, né, composição, será que são seguros? Qual que é a tua opinião sobre isso? Então, só complementando a questão do intestino, realmente, Luiz, eu tenho estudado muito essa questão da desbiose, né? Estudado muito a ação dos probióticos e acho que são muito interessantes na prática clínica. Tem muito estudo para dermatite atópica, tem estudo para acne da mulher adulta e dermatite seborreica, então realmente é muito interessante. Só lembrar assim que não é só probiótico, né? Toda a saúde intestinal tem a ver com fibra, tem a ver com ingestão de água. Então, às vezes também as pessoas, né, entram de novo naquela praticidade, né? Vou tomar só o sachêzinho ali, ou a cápsula de probiótico, e tá tudo resolvido com o meu intestino, né? Então, só complementando, né, essa fala. Perfeito. Em relação... Qual que foi a pergunta? Ai, já me esqueci. Acho que é uma das pessoas aqui, das nossas ouvintes, queria a tua opinião em relação aos protetores solares. Protetor. Seguros, como é que é? O que acontece, né? Dentro dos protetores, existe um ativo que seria um ativo assim que hoje a gente tenta evitar ao máximo, que é a oxibenzona, benzofenona 3. Esse ativo já se mostrou como tendo um potencial de toxicidade, até de um efeito aí possível cancerígeno. Mas acho que até a minha maior preocupação, quem me conhece sabe que eu sou surfista, sou amante do mar.
mas a oxibenzona, quando ele entra no ambiente marítimo, ele detona populações de corais. Então existe até já um movimento fora do Brasil muito legal. Acho que, se não me engano, até da Avene, que é uma indústria maior, assim, em preocupação de resgatar esses corais, e daí dão essa pegada do protetor como não tendo oxibenzona. Então, acho que isso seria uma questão. Os protetores, eles são divididos em 2 tipos, físicos e químicos, né? O ideal do ideal, o menos tóxico para o nosso organismo, seriam os protetores físicos, à base de óxido de titânio, de zinco. Só que esses protetores têm uma cosmética, às vezes, não tão boa. Então, existem marcas naturais, BioArt é uma marca ótima, Biossance tem protetor mineral, Mustela tem protetor ótimos, também bem confiáveis. Pode ser feito manipulado, mas nem sempre eles se adaptam, Herbia também, nem sempre eles se adaptam a uma pele mais oleosa e acneica. Então, às vezes, eu preciso usar um protetor que tenha um pouco de ativo químico, mas que não tenha esses ativos mais, assim, problemáticos. Eu fiz um dossiê, até participei com um grupo de dermatologistas aí mais naturais do Brasil inteiro, em que a gente avaliou vários protetores. Bem interessante, tem no meu Instagram também, se vocês quiserem procurar. Mas, basicamente, para gestante e para quem quer algo bem natural, o ideal seriam os protetores físicos ou minerais. Maravilha. Doutora Vanessa Ottoboni, estamos aqui no nosso finalmente, né? Porque o assunto vai se multiplicando, né? Mas, de qualquer forma, é claro que não vai acabar aqui, pessoal. Sigam lá a Vanessa no Instagram dela. Aqui também a gente vai estar sempre colocando assuntos para a tua saúde em geral, né? E a gente pode estar aqui junto em outras lives, quem está aqui assistindo a gente. Vanessa, eu gostaria de agradecer muito, muito a tua presença, a tua energia. Eu sei que é uma segunda-feira, já está noite, eu sei que você tem aí filhotas, né, que devem estar ansiosas para estarem contigo. Mas, assim, acho que foi muito bom, acho que gerou muita informação de qualidade. E essa live, pessoal, vai ficar salva aqui no meu perfil, né? E vocês podem estar reassistindo, né? Porque foi tanto conhecimento aqui que a Vanessa trouxe, vale a pena a gente ouvir mais vezes aqui para aprender mais ainda. Eu mesmo aprendi muitas coisas aqui com a sua contribuição e espero que a gente possa, de repente, em outros momentos aí, poder estar trazendo assuntos de relevância para a saúde de todos os nossos espectadores aí de casa. E é isso. Últimas palavras, Vanessa. Gente, super obrigada. Amei. Foi muito gostoso, Luiz, essa conversa. Gente, sou super aberta assim, a perguntas. Então, podem me mandar direct. Talvez hoje eu não consiga, mas decorrer da semana eu vou respondendo vocês, né? Tem um canal no YouTube também, para quem odiava a internet, né? Instagram, YouTube. Tô assim. Minhas filhas falam, nossa, mãe, você virou artista. Mas eu acho que é uma vontade de realmente inspirar as pessoas com conteúdo legal. Então, me sigam, me mandem mensagens. Sou super aberta assim, a conversar sobre esse assunto. E muito obrigada, Luiz. Sou super grata pelo convite, adorei. Maravilha. Também estou no YouTube. Estamos lá, né, Vanessa? Opa! Só procurar. Qual que é o teu YouTube? É Vanessa Ottoboni? Doutora Vanessa Ottoboni. Tá. O meu é Luiz Nicolodi. Pessoal, sigam a gente nas redes. Estaremos aí sempre tentando trazer a informação de qualidade para o teu bem-estar, para a tua saúde, não só para tratar a doença, mas, acima de tudo, para que vocês tenham qualidade de vida, bem-estar, saúde, que é a nossa missão como médicos. Estamos aqui, né, Vanessa? Isso mesmo. Obrigado, Isso boa mesmo. noite. Boa noite a todos e todas que nos acompanharam até aqui. Até mais, pessoal.